Começando a gravação. Nós somos agora 42 pessoas, nunca entram todas as pessoas inscritas, isso é normal. Então, de 140, temos 40 pessoas, eu já acho que é um número excelente. Então, meu nome é Rogério Zaratini Chebab, eu sou advogado aduaneiro há 21 anos. Há pessoas aqui que eu conheço, que me conhecem, outras não. Tenho feito muitas habilitações no radar, muitas revisões e muitas reativações de radar também. E semana passada eu fui surpreendido aí com amigos meus de grupos, inclusive como eu dou aula dessa matéria, eu tenho um grupo só de ex-alunos disso no WhatsApp, uma turma muito boa, mais de 100 pessoas, e eles foram pegos com essa história também de clientes que perderam a habilitação por falta de adesão ou porque tiraram a adesão ao domicílio tributário eletrônico. E aí eu fui pesquisar isso. Falei, mas que coisa estranha isso. Aí eu fui ver como é que isso se deu, de que forma se deu isso. E aí me falaram, não, isso foi por edital. Mas como edital? Aí eu entrei na página, no site da Receita Federal com os editais, onde você faz pesquisa de edital. Então, por aqui, a primeira página aparece assim. Vocês estão enxergando bem? Eu vou até tentar dar um zoom de 200 aqui para ver se melhora. Então, aqui, você não tem um acesso aos editais como se fosse um diário oficial na página aqui, sabe? Você tem que pesquisar ou por pessoa jurídica, no CNPJ, ou pessoa física, ou se você não informar esse campo, você diz qual período que você quer os editais. Aí você tem que clicar em edital por edital, um a um. Então, por exemplo, dia 8, hoje teve lá 20, 30 editais, você tem que ir abrindo um a um. E ninguém faz isso, ninguém lê edital todos os dias. Outra coisa que me surpreendeu nessa publicidade que a Receita Federal dá, que não é muito bem uma publicidade, é um pouco estranho, né? É que eles desabilitam na mesma data em que é publicado o edital. Então, se você vê um edital, se você enxerga um edital, ele foi publicado dia 5, ele já desabilita no mesmo dia 5. E eles colocam aqui data de ciência, 20/7, quer dizer, a data em que limite para tomada de ciência. São 15 dias. Mas não quer dizer que você vai ter 15 dias para tomar ciência para se defender depois. Essa data de ciência é besteira, nem sei por que tem isso. Né? Até porque ele já está te desabilitando, você tomando ciência ou não. E olha só, desabilito no Siscomex. Tem gente que não tem áudio porque não configurou direito o computador, tá? Estão reclamando no chat. Isso acontece com o pessoal com Zoom. Então, desabilita no Siscomex a empresa por falta de domicílio tributário eletrônico, de acordo com o inciso 1º do artigo 46, do inciso 1º, inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 46 da IN 1984/2020, que é a IN que trata da habilitação para atuar no comércio exterior. Então, nós temos duas normas, a IN 1984 e a Portaria Coana 72. E depois veio a Portaria Coana 10 também, que deu uma emendada na 72. Mas a principal norma é a IN 1984. Aí eu falei, peraí, vamos lá. Então, se existe um edital eletrônico, provavelmente esse edital ele foi publicado na caixa postal, no ECAC do importador. Porque primeiro tem que ter uma intimação no ECAC, para depois, quando não se atende a intimação, é feito o edital. É assim que funciona com os autos de infração. Eles lançam a intimação via ECAC, você não tomou ciência da intimação, você é intimado por edital. Leu, ótimo, não leu, perdeu o prazo. Mas primeiro, existe uma intimação via caixa postal do ECAC. Aí eu olhei isso, aí eu fui olhar a norma, e se vocês lerem aqui a instrução normativa, ela fala o seguinte,
O declarante de mercadorias será desabilitado a qualquer momento. Olha só, a qualquer momento, pode ser hoje, amanhã, papapá, quando eles descobrirem. Quando for verificado que não cumpre qualquer dos requisitos de admissibilidade. Quais são os requisitos de admissibilidade de um pedido de habilitação? O que quer dizer requisito de admissibilidade? Quando você vai entrar com pedido de revisão de estimativa ou de habilitação, o fiscal responsável pelo seu caso, ele primeiro vai ver se admite o teu pleito, o teu pedido de habilitação ou revisão. E para isso ele olha, a primeira coisa, se você aderiu, fez a adesão ao domicílio tributário eletrônico no ECAC. Do lado esquerdo no ECAC tem um botãozinho, domicílio tributário eletrônico. Você aperta, põe lá, aderir. Pum, fez a adesão, acabou. A partir do momento que você faz a adesão, nunca mais vem uma correspondência em papel para a tua empresa. Toda a comunicação da Receita Federal com a tua empresa é via ECAC, pela Caixa Postal. Então, é o primeiro requisito que ele olha para te conceder habilitação à revisão de estimativa. O segundo requisito é se a empresa não está inapta, se ela está ativa, né, se ela não está com o CNPJ travado, né, entre aspas, o inapto. Terceira coisa, se o CPF dos sócios do quadro societário está regular e tal. Mas esse requisito de admissibilidade que eles estão falando aqui é o DTE, domicílio tributário eletrônico. Aí, na hipótese prevista no inciso 1 do caput, né, e aqui a gente está falando do domicílio tributário eletrônico, a desabilitação será formalizada por meio de edital eletrônico publicado no site da Receita Federal na internet. Que site que é esse? ECAC? Não é ECAC, é o site da Receita Federal. Aqui, Serviços Receita Fazenda Gov.br. Né? No qual deverão constar o nome da empresa, que aqui, lógico, eu ocultei, tive a cautela de ocultar o nome da empresa, né? CNPJ do declarante de mercadorias. Declarante de mercadorias é uma definição que a instrução normativa passa para importador e exportador, tá? O pessoal não sabe configurar o áudio, fica assim. Eu até mandei um link para o pessoal fazer um teste antes pelo Zoom, mas não conseguiram. Mas ok, eu estou gravando. Mando link para vocês depois também. Vamos lá. Então, no edital sai o nome da empresa. E a empresa, sabe quando ela descobre que aconteceu, que ela teve habilitação cassada? Quando ela vai registrar a DI. Ela aperta o botão, não acontece nada. Daí eu falei, não é possível isso, tem que ter ido alguma intimação antes, ou pelos correios para a empresa, porque ela não é optante do DTE, ou então tem que ter ido uma intimação para a Caixa Postal. As empresas olharam, não tinha. Carta nos correios, entregue pelos correios, não tinha intimação na Caixa Postal. Aí eu li aqui e cheguei a essa conclusão que realmente é só por aqui. Edital eletrônico no site da Receita Federal. Aí eu comecei a estudar, falei, não, isso não pode ser, não pode estar certo, tem algo de errado aí. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar a Instrução Normativa 2022 de 2021, que fala sobre entrega de documentos e interação eletrônica em processos digitais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E eu vi no seu artigo 15, né, que trata da intimação por meio eletrônico e por meio de edital, ele fala o seguinte: a intimação por meio eletrônico será enviada ao domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo. O que é o domicílio tributário eletrônico? Está aqui no parágrafo 1º, é o ECAC. Tá? Então, considera-se domicílio tributário eletrônico, porque o domicílio tributário da empresa é o endereço dela, onde consta nos cadastros da Receita Federal. O domicílio tributário eletrônico é o ECAC. Então, é o ECAC, o domicílio eletrônico do sujeito passivo, do importador, é a caixa postal a ele atribuída pela administração tributária. É aquela caixa postal que fica do lado direito do ECAC aqui. Você tem mensagens, sabe, que ele avisa, ele dá um alerta. Só que o domicílio tributário eletrônico ele é assim considerado dentro do ECAC quando você, mediante autorização expressa, é a adesão que você faz no canto esquerdo do ECAC, que fala assim, espera aí. Então,
que esse artigo 15 fala? Que o domicílio tributário eletrônico ele é dentro do ECAC, mas se você aderir expressamente ao DTE no ECAC. Aí eu fiz um teste. O que eu fiz? Eu entrei com o meu CNPJ da minha empresa, falei, será que se eu não aderir ao domicílio tributário eletrônico, eu não vou ter caixa postal do lado direito? E eu não aderi, porque eu não sou importador. Eu pus o CNPJ da advocacia. E continuo tendo caixa postal do lado direito. Isso, para minha surpresa, eu recebo mensagens lá. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem do governo sobre linha de crédito para quem está no Simples Nacional e tal, uma propaganda do governo. Veio. Né? Quando eu tenho concessão de procuração eletrônica para mim, também vem lá. Ué, mas está funcionando minha caixa postal eletrônica, então eu tenho um domicílio eletrônico, tributário eletrônico, e eu tenho um presencial também, que é a minha empresa, já que eu não aderi ao DTE. Mas que vem mensagem pela caixa postal, vem. Ela não ficou inativa. Aí, olha só, o artigo 16 dessa mesma IN 2022, ela fala o seguinte, considera-se feita a intimação por meio eletrônico. Como é que eu intimo o importador? 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega de um domicílio tributário. O domicílio tributário, repito, pode, isso aqui é destaque meu, tá? O domicílio tributário pode ser eletrônico e físico. Aqui ela não fala domicílio tributário eletrônico, tá? Então, para mim, pode ser físico ou eletrônico. Do sujeito passivo, quer dizer, me intimaram ou por carta na empresa ou me intimaram dentro da minha caixa postal eletrônica no ECAC. Recebi 15 dias, tá? 15 dias. Aí o artigo 17 fala o seguinte, da mesma IN, a intimação será realizada por meio da publicação de edital eletrônico no site da Receita, que é o caso que a gente está vendo. Quando resultar improfícua a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 15 e 16. Quer dizer, quando eu tento intimar na caixa postal eletrônica dentro do ECAC, ou quando eu tento intimar no domicílio tributário, que aqui entra físico, papel, aí eu faço por edital. Improfícua, não deu resultado, aí é por edital. O que eles fizeram? Eles pularam essas etapas, eles não estão intimando em papel e não estão intimando na caixa postal eletrônica. Eu não aderi ao DTE, e daí? Eu não tenho DTE. Mas eu tenho a caixa postal, eu tenho endereço físico. Tá? Então, eles não fizeram prova disso nos casos que chegaram para mim, são vários. Tá? Considere-se feita a intimação a que se refere o caput depois de transcorrido 15 dias. Então, intimou via edital, depois de 15 dias é que se considera feita a intimação e passou o prazo. E não no mesmo dia. Eles estão publicando o edital e não estão esperando 15 dias, eles estão te cancelando no mesmo dia. Tá? Só se considera no 16º dia feita a intimação, efetivamente intimado. Tá? E eu sei disso porque eu já cansei de ver edital de auto de infração, quando o importador não toma ciência do auto de infração na caixa postal do ECAC. Tá? Tem edital mesmo. Inclusive, o edital ele aparece na caixa postal, ele não fica só aqui, viu? Nesse site aqui. Quando o importador não toma ciência de auto de infração, então, restou improfícua a intimação, além de aparecer o edital aqui, eles jogam também na caixa postal e na aba intimações, dentro de meus processos digitais, dentro do ECAC. Nesse caso, nem na aba de meus processos aparece, nem na aba de intimações aparece, em lugar nenhum. É um limbo. Várias empresas ficaram procurando e não sabiam de onde tinha vindo isso. Né? Aí eu fui olhar, eu gosto dessa lei, eu acho que ela funciona, tá? Existem várias normas nesse sentido, existem decisões dos tribunais sobre a Lei 9.784, que fala do processo administrativo, não estou falando de processo administrativo fiscal, estou falando do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E o que ela fala? O artigo 2º, que a administração pública obedecerá a princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
Nos processos administrativos, que isso é um processo administrativo, tá? Se não é, deveria ser, serão observados a atuação conforme a lei e o direito, a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, quer dizer, pisaram na cabeça do importador, o direito acabou, garantir os direitos à comunicação, apresentação de produção de provas, alegações finais, interposição de recursos, né? A instauração do litígio, da briga. Deixa eu me defender. Por sua vez, o artigo 3º, ele fala especialmente que o administrado tem os seguintes direitos, perante a administração pública, sem prejuízo de outros direitos que eles têm, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que seja interessado e conhecer das decisões proferidas, inclusive formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. E, por fim, o que aconteceu? Aí, né, eu fui pesquisar um pouco mais a jurisprudência e eu peguei exatamente isso, que o procedimento da administração fiscal, nesse caso, viola o processo legal e o princípio constitucional da proporcionalidade, exatamente dessa lei, 9.784. Isso que eu puxei de um acórdão, tá? STJ. E regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. A administração pública obedecerá a todos aqueles princípios que eu já li para vocês, e nos processos administrativos serão observados a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Qual é o interesse público que existe no cancelamento do teu direito de operar no comércio exterior simplesmente porque você deixou de aderir ao domicílio tributário eletrônico? Nenhum. Inclusive, é contra o interesse público porque a União deixa de arrecadar o recolhimento de tributos da importação. Inclusive, a União tem prejuízo. Por quê? Porque a tua carga, se já chegou e está em zona primária, você não conseguiu registrar daí, está parado no armazém, alfandegado, privado, mas por concessão pública, comendo espaço e dando prejuízo. Porque daí vai dar abandono da carga. E quem vai pagar essa armazenagem não vai ser o importador. Por isso que tem vários armazéns alfandegados, inclusive em aeroportos, tomando prejuízo por causa de abandono de carga e por causa de aplicação de pena de perdimento, por outras irregularidades, né? Então, qual é o interesse público aqui? Nenhum, tá? Nenhum. E se vocês verem, qual é a finalidade da Instrução Normativa 1984 que criou a habilitação? É prevenir fraudes aduaneiras, só fraude aduaneira, e especialmente dentro dessas fraudes aduaneiras, a ocultação do real adquirente de mercadorias e interposição fraudulenta, quer dizer, você importar para uma outra empresa que não aparece na DI. Não aderir ao DTE pode configurar, pode facilitar uma fraude aduaneira? De maneira nenhuma, nunca. Então, olha só, o procedimento está aqui. Com efeito, não se compatibiliza com o princípio da proporcionalidade à imposição à pessoa jurídica. Isso é uma decisão do STJ que eu copiei, tá? Isso aqui não são dizeres meus. Não se compatibiliza com o princípio da proporcionalidade à imposição à pessoa jurídica de restrições às suas atividades de comércio exterior, que importa inviabilizá-las sem que sequer se aponte de onde está a necessidade de tão drástico tratamento. Aí eu lembrei, vocês se lembram daqueles cancelamentos das habilitações por empresas que tinham, quando o prazo era de 12 meses, cancelava, né, de inatividade. Então, se você não importasse ou exportasse em 12 meses, havia um cancelamento. Ok, as empresas tinham ciência deste prazo, só que aí a Receita mudou o prazo para 6 meses. Aquelas empresas que já estavam 7, 8 meses tiveram a habilitação cancelada, sem aviso. O que a gente fez? Mandado de segurança para reativar, e para não pedir demais para o juiz, para não ser tão exagerado, a gente pedia só liminar para reativar a habilitação durante um mês, mais ou menos, até que eu fizesse uma nova habilitação, e naquele um mês eu pudesse desembaraçar aquelas mercadorias que haviam sido negociadas antes do cancelamento da DI. Eu fui pego de surpresa, não teve nenhum processo administrativo. A lei é exatamente essa, da fundamentação do mandado de segurança. Todos os juízes davam liminar sem exceção para reativar
porque já tem jurisprudência dizendo que aquelas mercadorias negociadas antes deste fato do cancelamento poderiam ser nacionalizadas. Todos os juízes davam, tá? Isso não é balela, é verdade. Tá? Porque eu sei que advogado adora, às vezes, inventar para vender algumas facilidades, mas não é verdade. Tá? Não estou generalizando, porque eu sou também. Então, existe essa possibilidade jurisprudencial, né, por analogia, naqueles casos do cancelamento, porque caiu de 12 para 6 meses, com esse caso aqui. Então, eu entendo que aqui, primeira coisa, o que eu faria? Mandado de segurança para reabilitar a empresa por tempo suficiente para nacionalizar as mercadorias que foram negociadas antes. Tá? Como é que você prova a negociação? Troca de e-mail. Eu já provo. Eu fazia com troca de e-mails, com fatura pro forma e etc. Tá? Segunda coisa, não adianta tentar reativar a habilitação pelo portal Habilita. Você vai apertar o botão, nem 50 mil você consegue, que é a modalidade limitada a 50 mil. Não sai. Você tem que entrar no ECAC, abrir um e-dossiê, e quando você abre o e-dossiê, ele pergunta lá qual a área que você quer. Então, você põe lá assuntos aduaneiros. Quando você abre assuntos aduaneiros, ele te dá 3 opções. Ele te dá, só que ele não cita muito bem o que é, ele cita o artigo da IN 1984. Então, é habilitação, que não é o caso, eles citam. É revisão de estimativa, também não é o caso. E é eu não me lembro bem, mas é como se fosse regularização da habilitação. É esse. Porque se você errar, você não vai conseguir habilitar. O fiscal indefere, tá? Se você errar a aba. E tem que fazer todo o processo de habilitação do zero, como se fosse uma nova habilitação ou como se fosse uma revisão de estimativa. O requerimento é o mesmo, tá? É aquele requerimento de revisão de estimativa, embora não seja uma revisão de estimativa. É o mesmo requerimento. Aí você vai ver qual é uma das 5 hipóteses que você vai habilitar a empresa. Então, se ela tem menos de 5 anos, se ela está pelo Simples Nacional, ou se é por dinheiro em conta, né? Liquidez imediata, né? Ativo circulante. Normalmente eu faço esse, dinheiro em conta. Tá? E vai ter que fazer um processo do zero, como se fosse uma revisão de estimativa. Mesma coisa. Eu já vou abrir para vocês falarem. Me disseram que, mas está na legislação essa história de perder. Não que seja legal, mas no manual de habilitação está que a desabilitação em caso de descumprimento será por edital. Está na IN. Mas a Receita tem mania de legislar por instrução normativa e colocar na instrução normativa o que ela quer. Que é um absurdo? Lembra da instrução normativa 1169, do procedimento especial de controle, que daí mudou para a instrução normativa 1986? É o mesmo procedimento de fiscalização que segura a tua carga? Eles tinham colocado na primeira IN que iam segurar para te investigar 90 mais 90 dias, 180 dias. Agora mudou para 120. Só que não são 120, dá mais, porque quando você é intimado para responder, para de contar o prazo. Você fica 200 dias com a carga parada lá. Eles que fixam o prazo, não está na lei. Não existe um decreto, uma lei que fale de prazo. Eles legislam como eles querem. Né? Está no manual, mas está na instrução normativa isso, mas vocês têm de convir comigo que as pessoas não prestam atenção nisso. Elas vão na instrução normativa, no coração da instrução normativa, que é o que eu preciso fazer para habilitar minha empresa? O que eu preciso fazer para revisar minha empresa? E ainda que as pessoas leiam, elas não vão perceber, por tão absurdo que seja, que elas estão correndo o risco de ter habilitação cassada dessa forma, de supetão. Né? Eu acho isso muito estranho. Então, o que eu estou fazendo com os meus clientes? Quem quer entrar com ação judicial, eu entro, mas eu estou dando entrada na habilitação delas. Ou um, ou outro, ou os dois juntos, tá? Quem quiser falar, pode falar. Quem quer se manifestar dizendo que teve caso, aconteceu isso, quer dar uma outra ideia, é só abrir o microfone lá embaixo. Ninguém? Bom, eu estou vendo aqui os comentários dos colegas, né?
Porque assim a gente enfrentou, né, tomou conhecimento ontem do cancelamento, porque para mandar o edital de cancelamento eles conseguiram nos localizar e mandar pela caixa de mensagens, né? Mandaram? Mandaram, mas mandaram só sobre o cancelamento, sobre o que a gente deveria fazer, né, depois de estar feito, na verdade, né, o cancelamento. Mas o comunicado de que a gente deveria, ou que teria prazo determinado para fazer aí o procedimento, a gente não teve. Então, eu também concordo que o processo administrativo está completamente ao arrepio da lei, né? Eu não conheço nenhuma empresa que tenha visto na aba de intimações, tá? Ainda. Porque assim, ó, apesar de não ter feito a adesão lá formalmente, não ter colocado o flag ainda lá dentro do sistema, as comunicações sempre estavam sendo recebidas ali na caixa de mensagens, né? E assim, o nosso despachante hoje pela manhã foi tentar fazer uma simulação de DI e aí nos procurou dizendo, olha, tem algum problema ali porque a gente não tá com a procuração. Daí a gente foi atrás e o problema não era a procuração. E então que a gente, né, procurando com a área fiscal, tudo, a gente tomou conhecimento aí desse edital de cancelamento. Então, nós tentamos também, hoje nós passamos praticamente o dia inteiro em função disso, porque nós temos um monte de carga no porto e chegando, né? Fábrica cheia de pedidos para produzir, a gente precisando do material, né? Tendo prejuízo. E eu queria até depois também uma orientação aí do professor, se entende que esses prejuízos que a Receita está nos causando, né? Porque com aumento aí de custo de armazenagem, com falta de material e inclusive com possibilidade até de cobrança de multa por atraso de entrega nos nossos produtos, se a gente depois vai ter também como recuperar aí por essa falha de procedimento, né? Toda ação indenizatória, seja contra a União ou não, eu só recomendo que se ajuize depois de obter uma sentença no mandado de segurança que considere aquele ato ilegal, tá? Primeira coisa, perdão, é isso. Agora, contra a União, sempre é complicado em ação indenizatória, né? Muitos juízes entendem que a Receita está fazendo o papel dela, fiscalizatória. Então, eu ajuizaria primeiro o mandado de segurança para conseguir uma sentença que julgue esse ato ilegal, arbitrário, um ato coator, que te causou prejuízo, para depois pensar numa ação judicial para obter uma indenização da União. E nesse meio tempo também, até eu estou colando aqui os comentários dos colegas, né, recomendando acessar ali pelo portal ECAC, fazer o dossiê ali com o novo pedido, que em 48 horas alguns tiveram aí sucesso, né? Então, acho que esse aí vai ser o caminho. Mas também acho que diante nessa confusão toda criada, talvez até eles voltem atrás e realmente deem algum prazo para o jurisdicionado aí poder fazer o processo da forma como deveria ser, né? Olha, todo requerimento dentro do ECAC é rápido, viu? Eles têm analisado rápido. Eles têm deferido ou indeferido muito rápido. Só o Regis me mandou no privado falando que o requerimento não é o mesmo, é diferente. Eu não conheço outro requerimento, mas, Regis, se você puder me mandar, eu postei o meu e-mail aí para você. Você pode me mandar esse requerimento, que eu não conheço ele, tá? Eu queria saber qual é. Eu realmente não sei, tá? Toda habilitação, quando não se consegue habilitar, nem o de 50 mil no Portal Habilita, ou revisão de estimativa, eu só uso um, tá? Só uso um modelo de requerimento, que é sempre aquele de revisão de estimativa. Se você puder mandar para mim, depois o que eu faço? Se você me permitir, eu pego o e-mail de todos vocês que estão inscritos lá no Simpla e eu mando para todo mundo, tá? Esse mesmo requerimento. Eu quero ver esse requerimento, para mim é importante, tá? Ó, a Cristiane usou o mesmo requerimento da habilitação, que é o que eu uso. Porque se vocês olharem, se vocês lerem a instrução normativa, diz que você tem que regularizar a situação, mas não é só habilitar, você tem que fazer o processo todo de novo de habilitação. Tá? Cristiane falou, eu acho que pode ser alguma exigência regional, então, dependendo da fiscalização, ela pode exigir mais ou menos. Até pode. Vou comentar sobre essa diferença que existe entre as receitas federais. Depois da Instrução Normativa 1984, os fiscais deixaram de
te intimar para regularizar o processo. Então, por exemplo, eu apresento o pleito de revisão estimativa, falta um documento, no passado eles falavam, falta tal documento. Você juntava no mesmo dossiê. Agora eles estão arquivando, eles indeferem arquivo, você tem que abrir outro. Aí eu tive um cliente que teve um indeferimento no Rio, ele me procurou, tive um indeferimento lá no Rio. Tal. Falei, não, você tem que abrir um outro procedimento, é assim que funciona. Ele falou, não, esse fiscal eu sei que ele aceita que seja no mesmo e-dossiê a apresentação dos documentos faltantes. E a gente foi apresentando no mesmo e-dossiê e esse fiscal aceitou. Então, existem diferenças, tá? Agora, a Regis falou, requerimento de habilitação é um e de revisão de estimativa é outro. Eu uso sempre o mesmo. Eu não conheço outro. Regis, faz o seguinte, manda para mim o requerimento de habilitação que você tem, ou de revisão de estimativa e aquele que você usa para regularizar a situação. Por favor. Eu acho que é importante eu ter isso, eu quero analisar, sim. Eu acredito nisso que você está falando. E que, para mim, tem funcionado um só, tá? Agora, a Norma falou assim, Norma, quais os documentos precisamos anexar ao dossiê? Pessoal, eu vou seguir a sistemática de habilitação do zero ou de revisão de estimativa, tá? Que é pela portaria COANA 72. Eu vou fazer dessa forma. Eu não posso errar. Então, essa é a mais completa. Portaria COANA 72. Quais são as hipóteses para você pedir revisão ou a habilitação? Você tem 5 hipóteses. Eu sempre acho que as pessoas não estão enxergando direito. Primeira coisa que eu pergunto para a empresa, você tem dinheiro em conta? Tenho. Você tinha dinheiro em conta no mês passado? E o que interessa para mim é o mês passado, o mês anterior ao mês do protocolo. Tinha. O que você quer? Você quer habilitação até 50 mil, 150 mil ou ilimitada? Eu quero até 150 mil, é suficiente. Então, você tinha que ter, em junho, 196 mil reais em conta, e conta corrente e aplicações. Se você quer o ilimitado, você tem que ter pelo menos 586 mil reais em conta. Como é que eu sei essa conta? Eu pego 150 mil dólares ou 50 mil dólares e faço vezes o dólar da Receita Federal para isso, que é 3,91. Tá? Olha só, dica do Cristiano. Um colega apresentou somente o requerimento, o termo de opção do DTE, edital de uma petição pedindo a reabilitação. E reabilitaram assim? Eu estou com um caso no Rio, eu vou tentar isso, tá? Eu vou tentar isso. Inclusive, a pessoa que está com problema no Rio está aqui, está até ouvindo a gente aqui. Tá? Eu vou tentar isso. Mas não é o que a Iene fala. Ela fala para você fazer o processo inteiro de novo, tá? Então, ó, eu tenho dinheiro, é por aqui, em conta. Né? Eu gosto de desoneração tributária, imunidade e isenção, é por aqui. Nunca fiz, tá? Estou no Simples Nacional, porque não tenho dinheiro, mas estou no Simples Nacional, vai por aqui. Terceira opção. Faço recolhimentos a título de contribuição previdenciária sobre receita bruta, é por aqui. Nunca fiz. Início ou retomada das atividades da empresa em menos de 5 anos. Você só vai usar essas se você não tiver dinheiro em conta suficiente no mês anterior, senão você vem aqui. Eu sempre faço pela hipótese 1, é a mais fácil. É a mais completa de documentos, mas é a mais fácil de se conseguir. Aí, se é pela hipótese 1, onde está a lista? Anexo único. Ô, Regis, obrigado, viu? Espera aí que eu já vou abrir meu e-mail para olhar. Então, eu vou fazer com base em dinheiro em conta. Recursos financeiros de livre movimentação ou de liquidez imediata do operador. Quando o cliente ele não tem o dinheiro todo em conta, os 596 mil, eu falo, você tem como colocar para completar? Tenho. Então, faz um empréstimo bancário ou o sócio injeta dinheiro a título de mútuo, de contrato de mútuo, empréstimo. Incrementa esse saldo. Tá? Esse mês, aí eu espero virar um mês. Aí eu tenho que juntar todos esses documentos. Com estes nomes, nesta ordem e no título
no ECAC, eu tenho que botar esse número, não posso bagunçar. Estou dando aula disso, inclusive, hoje é o quarto dia de aula. Eu dou o curso de 4 dias. Hoje é o dia que a gente ensina a montar isso. Tá? Se você errar essa ordem, dá indeferimento. Tem que entrar de novo. Pode entrar quantas vezes quiser, não tem mais aquela história de entrar só daqui 6 meses, tá? E por que você junta tudo isso? A Cristiane falou uma coisa que é totalmente plausível. De repente você tinha um ilimitado e agora você junta a documentação aqui irregular ou não apresenta todos os extratos, você vai para o limitado, 150 ou 50 mil. Tá? Coloquei no grupo de WhatsApp o requerimento de... Deixa eu ver. Peraí, Carolina. A Carolina está no grupo aqui de alunos. Esse aqui eu nunca usei, esse requerimento de habilitação. Nunca usei. Eu uso o requerimento de revisão de estimativa, mesmo que seja para habilitação, tá? É que normalmente você consegue se habilitar de cara no portal Habilita, né? A não ser nesse caso, que esse caso é cassação da habilitação, desabilitação. Tá, legal, legal. Simplesinho de tudo. Esse que você me passou. Tá. Vamos lá. Então, vai ter que juntar tudo isso de novo. Já estão me dizendo aqui que conseguiram só juntando um requerimento simples de habilitação. Deixa eu baixar esse requerimento para mostrar para vocês aqui. Só um minuto. Que a Carolina postou aqui. Para o meu colega que está, meu amigo que está ouvindo, que a gente está trabalhando no caso aí, eu vou tentar para vocês isso amanhã, tá? Só um minuto. Ó, a Carolina me mandou aqui um requerimento de habilitação que é bem diferente do revisão de estimativa. Só um minuto que eu estou abrindo aqui pelo Word. Se ele for abrir, né? Ó, esse aqui é o que me mandaram agora no WhatsApp. Requerimento de habilitação. Carolina, você não consegue abrir seu microfone, Carolina? Consigo. Oi. Oh, essa aí é boa. Essa aí ajuda pra caramba nas aulas. Tudo bem. Tudo bem, você ajuda demais. Você usou esse aqui para reativar depois do cancelamento? Usei esse e deu certo. Em que estado você usou? Santa Catarina. E a empresa é de Santa Catarina. Você juntou o que aqui? Cópia da certidão da junta, cópia do contrato social consolidado, e a procuração e documentos do procurador e do sócio que assina pela empresa, só. Bem simples. E o termo de adesão do DTE, né, no caso. Eu já tive, não por causa de adesão do DTE, mas eu já tive cancelamento, desabilitação, e eu não me lembro direito o que foi, eu tive que fazer tudo do zero. Tudo do zero. Não aceitaram só regularizar. Preciso lembrar o que aconteceu. Até aquela palestra que teve do pessoal aqui da aduana de Curitiba, ele comenta que são raríssimos os casos em que não consegue se fazer pelo portal Habilita, e que nesses casos, como eles não analisam a questão da capacidade operacional e financeira da empresa, que realmente são os documentos simples e básicos para credenciamento. Como o meu caso ocorreu depois daquela palestra, eu apresentei o básico. Eu vou tentar isso no Rio, tá? São Paulo, normalmente, é tudo mais burocrático, muito mais burocrático. O Sul, normalmente, é melhor também. Mas, ó, pessoal, para quem está no Sul e está no Rio, tentem esse aqui, ó. Ó, o Regis colocou até o link aqui, ó, para baixar o requerimento. Tá? Cristiane falou aqui, no Rio estão aceitando os 2 requerimentos, estão focados no DTE e não no modelo de requerimento.
Mas quando a gente fala de requerimento, modelo de requerimento, isso quer dizer também que um a gente junta quase nada e outro a gente junta um monte de coisa. Porque o requerimento de habilitação, quando você não consegue habilitação, não por cassação, mas porque você pediu no portal Habilita e ele não te deu nem 50 mil, esse requerimento de habilitação, ele não serve, né? Porque eu tenho que juntar aquele monte de documentos. Aí eu vou ter que usar qual? Eu vou ter que usar isso aqui, quer ver? Eu estou abrindo agora. Mesmo que eu não tenha conseguido ser habilitado no portal Habilita, nem com 50 mil, eu tenho que usar esse, que é de revisão de estimativa. Por quê? Porque eu vou ter que juntar todos esses documentos que estão aqui, ó. Inclusive, eu tenho que indicar o valor em reais da estimativa informada. Então, aquele requerimento pequeno não vai funcionar. Ele só deve estar funcionando para reabilitação por causa dessa história do DTE, tá? Deixa eu olhar a IN 1984, só um minuto, pessoal. Vamos pegar a IN 1984. Vamos lá, vigente. A comunicação entre os estados não é plena, não. Eles têm diferenças mesmo. Vamos lá, o declarante será desabilitado a qualquer momento quando não cumprir os requisitos de admissibilidade do artigo 21. O que são os requisitos de admissibilidade do artigo 21? Adesão ao DTE, enquadramento do CNPJ em ativo, né? O CPF dos sócios. Eu acho que eu tive o CNPJ de um cliente como inapto, porque não encontraram ninguém na empresa. Tá? Então, aqui DTE. Vamos lá, 46. Aí, ele é desabilitado. Aí você coloca assim, regularizadas as causas de desabilitação, o declarante poderá apresentar novo requerimento de habilitação nos termos da seção 5 do capítulo 3. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, seção 5. Tá certo isso? Subseção, seção. Do requerimento de habilitação. A habilitação deve ser solicitada no sistema Habilita no Pocomec. Você vai clicar, não vai entrar. Tá? Não será aceito pelo sistema Habilita o requerimento de habilitação relativo a declarante que não cumpra o requisito de admissibilidade. Já está falando aqui, se você não cumpre o DTE, não vai para o sistema Habilita, tá? A habilitação requerida no artigo 22, que não for concedida de forma automática pelo portal Habilita, será formalizada por meio de dossiê digital de atendimento, ECAC. Instruído com as informações e documentos listados no sistema Habilita, conforme disposto no artigo expedido pela COANA. Portaria COANA 72 e portaria COANA 10. 72, 2021, 2020, 10, 2022. O que tem aqui? Vamos lá na 72. Requerimento de habilitação. Requerimento de habilitação de que trata o artigo 23 da IN 1984 deverá ser instruído com formulário gerado automaticamente pelo sistema Habilita. Ele não vai gerar isso aqui automático. Nem sempre gera. Né? Conforme o modelo do manual de habilitação no Siscomex. Né? Aí não me fala aqui, ó. Não me fala o que instrui esse requerimento de habilitação. Né? Eu entendo que o requerimento de habilitação tem que ser com os mesmos documentos da revisão de estimativa. Nunca gera no automático, né, Cristiano? O que é? O colega precisa de ok do anfitrião para entrar? É só um pouquinho. Mas não, aqui não me aparece nada. Não me aparece nada de gente requerendo entrar para entrar. Não sei como faz, viu? Não tenho como. Tem que fazer a inscrição lá no sistema. É o Simples Automático. Ele vai receber, quando ele fizer a inscrição naquele link de inscrição que eu mandei por mensagem para vocês, a pessoa clica lá e ela recebe por e-mail o link dela. Cada um recebe um link, viu? Bem, vamos lá. Então, eu entendo que o requerimento de habilitação ele deve ser instruído com todos os documentos que eu uso na revisão de estimativa, tá?
Mas, ok, eu vou tentar dessa forma que vocês estão dizendo. Eu vou tentar dessa forma que vocês estão dizendo. Vou tentar o formuláriozinho pequeno, documentos básicos e, principalmente, a prova de adesão ao DTE. Eu vou fazer isso que a Carolina me falou. Tá? Ah, o link está encerrado por causa do horário? Eu acho que não. Acho que dá para entrar ainda. Mas eu estou gravando, tá? Pessoal, mais alguma dica? Vocês deram dicas boas aí, hein? Vamos lá, Kelly, vamos ver as perguntas de vocês aqui, para ver se eu... Tem tanta pergunta aqui que eu não vi todas. A Dani falou assim, Dani Fante, diante dos relatos, eu já avisei a todos os meus clientes que estamos conferindo quem são optantes do DTE. Uma colega apresentou somente o requerimento com termo de opção do DTE e reabilitar em 48 horas. Bacana, bacana. Eu entendo que isso deve depender do tipo do radar. Quando o radar é de valor superior a 50 mil, a Receita certamente aproveita essa desabilitação para revisar. Outra coisa, pessoal, estão fazendo muitas revisões de ofício, tá? Intimando as empresas para apresentar todos os documentos de novo para ver se elas continuam enquadradas na mesma modalidade, tá? Está tendo bastante isso. O seu era expresso? Gente, só vou falar uma coisa para vocês. O radar expresso 50 mil não existe mais, ele se chama limitado 50 mil. O expresso agora, ele é ilimitado para a sociedade anônima de capital aberto, tá? Eu acho que deve ser, inclusive, o seu caso aí, Norma. Você é SA, Norma? Seu cliente é SA? Capital aberto? Sim, é SA. Uhum. Modalidade expressa. Expressa ilimitada. Você tentou pelo Portal Habilita, não foi? Sim, a gente tentou várias vezes, hoje não deu, ele aparece assim, exportador, não credenciado na tabela o OE, alguma coisa assim. Daí coloca assim, ó, motivo, 2 pontos, cancelado. Assim, bem genérico, a gente não conseguiu entender direito. A Cristiane falou uma coisa aqui. Nesse caso, eu acho recomendável seguir com todos os documentos, senão o radar pode cair por um limite menor. Gente, é verdade. Se você tentar reabilitar só com poucos documentos, a fiscalização pode... O sistema da Receita Federal, ele calcula a tua capacidade financeira para ver se você vai no limitado 50, 150 no ilimitado, com base nos documentos que você apresenta, principalmente extrato bancário e extrato de aplicação. Quando é que você não apresenta estes extratos? Quando você faz a revisão de estimativa, nas outras hipóteses que não são essa aqui, existência de recurso financeiro livre de movimentação, nessas 4. Por exemplo, se você fizer pelo Simples Nacional, o sistema vai pegar todos os seus faturamentos, vai fazer uma conta, vai pegar os 60 últimos meses, ver quanto você faturou, somar e dividir por 20. Se você estava lá no ilimitado, porque você fez porque você tinha recurso financeiro livre de movimentação e vai dar entrada agora no requerimento de habilitação de novo, mas sem apresentar a prova da tua capacidade financeira, e você teve um faturamento pífio nesses últimos 2 anos horrorosos que a gente teve, é muito provável que você caia da tua modalidade de habilitação, tá? Então, assim, o que eu vou sugerir? Façam a habilitação pelo requerimento simples, apresentando o DTE. Vejam se eles vão reabilitar vocês na mesma modalidade que vocês estavam. Se for habilitado numa modalidade inferior, daí vocês têm que entrar com a revisão de estimativa, tá? Apresentando todos os documentos, principalmente os extratos bancários, tá bom? Vamos lá, coloquei no grupo, papá, gostaria de saber sobre o curso para montagem de revisão de estimativa. Hoje é o 4º dia do curso, só que hoje é só montagem, tá? Do processo. Eu vou lançar o curso de novo semana que vem, se vocês acharem necessário, eu faço um simples só de montagem do processo. Mas é interessante vocês conhecerem sobre tudo. Aí são 4 noites, tá? 2 horas por noite. Regis juntou o requerimento, procuração do despachante, documento de identidade do requerente, do procurador, edital de desabilitação, mensagem na caixa postal provando de que foi feita, na EduCAC, provando que foi feita habilitação por DTE. O radar era ilimitado, Regis? Sim, concedido ilimitado. Perfeito, ótimo. Ótimo. Deixa eu ver. Na hora de informar o valor que o cliente tem em conta, deve ser utilizado o saldo de aplicações, correto? Sim. Tem fiscal que não aceita. Eu estou falando
se for usar aquele requerimento grande, mostrar extrato e fizer todo o processo completo como se fosse revisão de estimativa, Kelly, tem fiscal que não aceita a aplicação a longo prazo, tá? Porque ele entende que não é de liquidez imediata. Então, aquele CDI longo tem fiscal que não aceita. Eu peço para o cliente sacar o dinheiro e colocar na conta, tá? Imóvel serve como comprovação de capacidade financeira? Não, porque não é de livre movimentação ou liquidez imediata. O imóvel não serve. Rodrigo Amorim, professor, quanto ao requerimento de revisão de habilitação, qual seria a informação que tem que informar no item do requerimento que trata da indicação do valor em reais da estimativa informada? Se você fizer, nessa hipótese do item 1, que é a existência de recursos financeiros, você vai pegar o mês de junho, o último mês, vai pegar o saldo das contas bancárias, somar, saldo das aplicações, somar e apresentar lá no requerimento, a somatória. Se você fizer, por exemplo, pelo Simples Nacional, você vai ter que entrar na CAC e ver os últimos 60 faturamentos, somar e dividir por 20. E se você fizer, por exemplo, por início ou retomada das atividades do declarante a menos de 5 anos, então empresas novas com menos de 5 anos, aí é uma outra conta que você pega imposto de renda, PIS, COFINS, soma tudo, divide e tem uma conta louca que está aqui na instrução normativa. Eu nem faço isso. Você vai colocar esse valor lá, tá? Cristiane, exemplo, eu tive um cliente que era radar ilimitado, porém, quando o radar inativou, porque eles ficaram sem importar mais de 6 meses, quando eu solicitei novamente, caiu para 50 mil. Pode acontecer mesmo. Pode acontecer mesmo. Legal. Legal. Bem, essa dica que vocês me deram, eu agradeço do requerimento com poucos documentos, tá? Eu vou correr, já vou fazer um agora, que é exatamente no Rio de Janeiro, tá? Vou fazer isso agora. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Oi, Rogério, boa tarde. Tudo bom, Michele? Tudo bem? Então tá bom. A minha empresa, né, eu trabalho no setor de comércio exterior aqui, e a nossa empresa teve também um radar desabilitado. Nós conseguimos, né, através de nova habilitação, normalizar, mas estamos bastante preocupados em relação aos custos extras. A gente não chegou a entrar com o mandado de segurança, mas houve, de fato, está havendo, né? Segundo período de armazenagem, custos, enfim, honorários também com suporte jurídico. Sim. E a gente aqui está em dúvida se existe uma forma de reaver ou se não, esse não é o melhor caminho, somente se houvesse mandado de segurança. É que assim, toda ação indenizatória contra a União é complicada, porque muitos juízes entendem que a Receita Federal está no papel dela, de fiscalizador, que eles podem cometer esses abusos, essas arbitrariedades. A ação indenizatória é uma ação pelo procedimento comum, então você vai estabelecer quanto que você quer de indenização, e se você perder, além de você não receber o dinheiro, você ainda vai pagar um negócio chamado honorário de sucumbência. Você vai pagar de 5% a 20%, depende em grau de recurso, um percentual por advogado da outra parte, que aí, no caso seria a Procuradoria da Fazenda. Aí você pode ter mais prejuízo. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, até os gastos com o advogado que você está tendo, você não vai conseguir pedir de volta, tá? Em nenhuma ação indenizatória, tá? Armazenagem, o resto pode até tentar. Mas tem que fazer a conta para ver se compensa o risco. Exatamente, né? E eu não gosto muito de fazer esse tipo de ação contra a União. Eu acho ela um pouquinho temerária. Só quando tem realmente prova de que realmente houve abuso, etc. E tal. Eu acredito que esse não vai ser o caminho utilizado pela empresa. Mas, de fato, assim, nos pegou de surpresa, muitas cargas nos portos, desperdício, desgaste enormes, até a gente entender o que havia acontecido e encontrar um caminho para reaver, né? Bem desgastante, bem complicado, mas pelo menos a nova habilitação saiu num prazo considerável rápido, né? Em 48 horas a gente já conseguiu a nova habilitação. Que bom. Eu vou tentar, terminando aqui, eu tenho que dar aulas
às 20, mas eu já vou correr para um cliente que é do Rio com isso. Eu vou fazer desse jeito que vocês me falaram, tá? Estou até mandando agora para ele pelo grupo que a gente montou. Espera aí. Ele estava na aula aqui agora. Eu vi. Ele saiu, ele já deve ter corrido para... Escutou vocês e já falou, vou fazer desse jeito. Os remédios. Não preciso tomar e eu esqueço. Eu estou mandando para ele no grupo aqui o requerimento de habilitação. Não gosta na Se bobear, vou dar entrada agora nisso, desse jeito, dessa forma simples, tá? Fica tão bom isso aqui, daí pega o açúcar. Mais alguma coisa, pessoal? Por cima, porque ninguém merece só sem, né? Boas dicas que vocês deram, hein? Boas dicas. Até queria perguntar isso para ela. Ok. Seu açúcar de coco. Espera que eu vou desativar aqui o som. Mais alguma coisa, pessoal, que eu possa ajudar vocês e vocês me ajudarem? A Carolina está sempre nos cursos e ela ajuda pra caramba. A Carolina é muito inteligente, muito esperta. Mais nada? Ninguém vai falar mais Professor, nada? só resumindo ali, então, né? Como a gente é da SA, né? E nossa modalidade era o limitado, a recomendação, então, se a gente não conseguir, né, de pronto, juntar toda aquela documentação tal qual consta na listagem ali da portaria COANA, fazer esse requerimento, então, mais simplificado, né? Mas E agora, ainda mais agora. por ser uma unidade nossa lá do Rio de Janeiro, e aparentemente, pelo que eu entendi aí do relato dos colegas também, lá no Rio de Janeiro tem sido um pouco mais simplificado, né? Norma, faça usando esse requerimento aí, o simples. Vocês O pegaram requerimento o link, que né? o Regis mandou ali, né? Inclusive, eu vou compartilhar de novo no chat aqui. Certo. Site. E depois, se for feita a habilitação com o valor limitado, daí nós faríamos o pedido de revisão, é isso? No seu, daí, caso, talvez... no seu caso, não vai sair limitado, porque você é uma sociedade anônima de capital aberto. Ah, tá. Não tem outra possibilidade, só essa. E a revisão nós faríamos daí lá mais simplificadamente também pelo portal do Siscomex, né? Ou você não vai precisar fazer revisão nenhuma. Ah, tá. Se fosse eventualmente necessário. Não, então perfeito. Porque olha só, quais são as modalidades? Quer ver? Vamos lá. Não existe mais Expresso 50 mil, pessoal. Vamos perder a mania de falar Expresso 50 mil. Vamos lá. Modalidades. Expressa no caso de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto. Tá? Com ações negociadas em bolsas de valores. Vocês têm ações na bolsa? Você vai ter que olhar isso, porque não basta ser SA, tem que ser capital aberto. Tá? Se você for, ok, só vai sair Expresso para você. E o Expresso, ele é sem limite. Ele não tem limite. Não, mas nós não temos ações negociadas na Bolsa. Então, mas, de qualquer forma, a orientação permanece sendo a mesma, né? Fazer o pedido lá simplificado. Depois, se sair limitado, daí a gente faz a faria, revisão então, estimativa. a revisão, né? Uhum, mas eu já sei qual é a sua empresa e eu provavelmente vai sair limitado por causa do faturamento, que deve ser expressivo. É uma empresa do grupo, né? É uma empresa do grupo, não é a que o Marco falou ali. Uhum. Tá, bem, aí eu já não sei como é o faturamento dela. Mas o faturamento também é expressivo. Tá bom. Então você vai conseguir o ilimitado. Ele já sabe no sistema deles os seus faturamentos e recolhimentos de tributos, como são. O Hugo está na praia, o Hugo está com um coqueiro atrás dele. Ele botou um vídeo atrás, olha que bacana. É isso daí, pessoal. Mais alguma coisa? Acredito que a FEDONES poderia mover uma ação conjunta contra a Receita Federal devido a essa arbitrariedade. Até poderia. Aí cabe até uma ação civil pública que chama, tá, gente? Mas eu deixaria a ação civil pública para o Ministério Público Federal. Então, a FEDONES poderia representar para o Ministério Público Federal para que o Ministério Público Federal instaure um inquérito civil ou ajuize uma ação civil pública direto. Mas eu nunca vi o Ministério Público Federal ajuizar uma ação civil pública por estes atos da Receita Federal. O evento está sendo gravado? Sim, pessoal, eu vou subir o evento no YouTube, nos meus vídeos dentro lá da advocacia, que são pouquíssimos que eu tenho, eu não fico divulgando, eu não gosto de fazer vídeo. Daí eu vou mandar para vocês, no e-mail de vocês, que eu tenho todos os e-mails no Simpla aqui, gravado, eu vou mandar para vocês o link, tá? Fechado?
Obrigado a todos, viu? Obrigado a vocês todos, tá bom? Nós que agradecemos. E depois eu mando para vocês, Excelente. se eu criar o curso daqui umas 2 semanas de novo, eu divulgo para vocês. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigado pela ajuda que vocês deram. Para mim já valeu demais, demais. Obrigado. Tchau, tchau.